Esse período é uma bênção, né? Essa chuva de Deus sobre nós, chuva de bênção, né? Mas a gente sabe a correria, alguns irmãos não puderam estar, até devido à chuva na hora do culto. Mas glória a Deus pela sua vida, nós estarmos aqui nessa noite para orar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Vamos encerrar com louvor, ó que beleza, ó. Amém? Que como Deus é bom, já vamos encerrar com louvor já. Nós só não começamos com louvor, mas já vamos encerrar com louvor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você, amém? Quero que você abra o seu coração. Desde já quero agradecer a vida da Augusta. Augusta, seja muito bem-vinda, viu, filha? Que Deus te abençoe muito, tá? Você sabe que você não é visitante aqui, tá? Seja muito bem-vinda mesmo. Eu quero compartilhar essa palavra e quero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar conosco, amém? Nós podíamos ligar o ar, não podia? Está quente, filha, liga o ar para nós, pode deixar um pouco bem alto, para não ficar muito frio, só para dar aquela, deixar um pouco ficar um clima gostoso, né? Amém? Glória a Deus. Domingo nosso cultão amado, vai ser bênção do Senhor e grandes coisas o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém? Isso, pode deixar bem alto, é só mesmo para refrigerar, viu, filho? Não precisa pôr para gelar não, tá? Isso, glória a Deus. Que bênção, amados, que bênção você está aqui, que bom nós podermos parar, vir ouvir a voz de Deus, que bom estar na casa de Deus, como é bom você ter essa disposição de estar na casa do Senhor, como o Senhor se alegra. Não é gostoso quando nós recebemos alguma visita que a gente gosta tanto? Um filho quando vem, às vezes não mora com os pais, vem visitar, né? O pai fica tão feliz com a presença daquele filho ali. Ele já é de casa, mas é uma alegria, né, que contagia. Nós na casa do Senhor do mesmo jeito. Você não sabe a alegria quando o pai vê você vindo na igreja. Você não sabe como fica o coração de Deus, de saber que você, no meio da sua correria, a gente sabe o culto de semana é um culto corrido, as pessoas, né, muitos aqui vêm do trabalho, um dia complicado, um dia chuvoso, né, acaba se tornando um dia até pesado, mas muitas pessoas, elas param e vêm à casa do Senhor. Como isso alegra o coração de Deus, amém, querido? Como isso o Senhor tem não é que ele se manifesta em todos os momentos, ele se manifesta nas nossas casas, você tem Deus na sua casa, você tem Deus em você, mas como é gostoso quando junta a igreja do Senhor Jesus, né? Eu estava vendo a pastora Edmar orar aqui, e se começar a fazer um revezamento, nós vamos aqui, por quê? Porque é muito gostoso quando nós nos juntamos para estar na casa do Pai. Como é bom estar aonde fala de Deus, como é bom estar onde Deus está, amém, querido? E eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite. Eu creio que Deus, Ele tem preparado tantas coisas boas para nós, né, pastora? Às vezes a gente está na correria, a gente tem uma forma de querer resolver tudo. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus fica, calma, filha, você vai cansar, né? Sabe quando aquele pai, calma, vai devagar, você vai cansar, peraí, toma um fôlego, respira, senta um pouco. E Deus, Ele cuida de nós nesta forma, amém? Põe a mão no seu coração, fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro às minhas necessidades. Fala comigo em nome de Jesus, amém. Só um parentezinho aqui, queridos, nós temos 2 cestas básicas, está montada aqui, graças a Deus. O que eu vou pedir para você? Dá uma olhadinha na sua despensa, para a gente não deixar a despensa da casa do Senhor ficar vazia. Não é porque tem 2, a gente, agora não precisa trazer, esperar, não. É bom sempre ter, igual essa semana uma pessoa bateu, a gente tinha, olha que benção, a pessoa bateu, estava precisando, e a gente tinha para poder ceder para as pessoas. Porque, querida, a pessoa bate numa igreja pedindo algo, no mínimo ela acha que ela vai receber, no mínimo um pacote de arroz.
Então, nós somos uma igreja tão amorosa, querido, como os irmãos daqui é amoroso, como os irmãos daqui têm um coração bom. Então não vamos deixar a dispensa, né, dona Cida? A dispensa ficar vazia, não. Então, não perca o hábito de você ver, esse macarrão vai passar o mês, não vai me servir, né? Eu vou doar ele para a igreja. Você não sabe o quanto você ajuda uma pessoa que não tem. E nós estamos vivendo momentos difíceis, pessoal. As pessoas estão precisando mesmo, né, que a igreja estenda as mãos, principalmente a igreja. Eles esperam isso na igreja. Então, se você puder, se você quiser doar alguma cesta básica, pastor, eu quero doar, eu estou bem, eu estou ganhando, né, graças a Deus, Deus está me abençoando. Doe uma cesta básica. Doe uma cesta básica. Você não sabe o quanto isso é bom e o quanto isso ajuda as pessoas e quanto alegra o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Amado, eu quero começar um assunto. Até a semana que vem a gente vai mudar um pouco. E eu quero começar um assunto falando hoje sobre crescimento espiritual. Domingo nós tivemos aqui uma palavra tão abençoada, domingo retrasado também com o Hernandes, nós tivemos outra palavra muito abençoada. A gente sabe que Deus tem sempre falado conosco mesmo, de alguma forma Deus fala com você constantemente, e algo que a gente tem que entender, meu amado, que Deus ele tem grandes coisas para esse ano. Você crê nisso? Como todos os anos que começa, Deus sempre tem grandes projetos para nós como igreja. Deus ele começa a olhar a sua vida, ele começa a sonhar com você. Deus é um sonhador, ele sonha com você se dando bem, vencendo na vida, ele sonha com você tendo sucesso em todas as áreas da sua vida. É um sonho de Deus, ele olha para nós, ele acredita em nós. Nós muitas vezes não acreditamos em nós. Muitas vezes nós nos questionamos, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu não vou chegar a lugar nenhum, mas Deus olha para você, ele já te vê como vencedor. Olha que bênção, ele olha para você e vê, você já é um vencedor. É que muitas vezes demora para cair essa ficha. Então, o que nós não podemos entender, querido, que toda vez que nós começamos a caminhar com Deus, nós não podemos ficar crianças, bebê na fé. Nós temos que aprender a crescer espiritualmente. O Senhor, ele tem maravilhas para derramar sobre a igreja, eu creio, mas numa igreja madura. O Senhor não vai, meu amado, derramar grandes responsabilidades para uma igreja imatura. Ele não vai, meu amado, abrir de repente o que mais anseia no coração dele, que é almas e vidas sendo salvas, mas colocar essa responsabilidade numa igreja imatura, numa igreja que não cresce espiritualmente. Hoje nós temos visto, meu amado, que muitas pessoas, elas não estão crescendo espiritualmente. Você vê que as pessoas hoje, elas estão muito atrás de profecias. Não quero dizer que isso é errado, mas você vê que as pessoas hoje, elas estão muito assim, focado naquilo que Deus pode dar, e esqueceram que no crescimento é aquilo que eu posso produzir para o reino do Senhor. Então, eu quero começar um assunto falando hoje sobre crescimento espiritual, amém, querido? Uma criança, quando ela nasce, a natureza, a lei da natureza é que essa criança nasce, né? Ela vai sendo alimentada, ela vai crescendo, ela vai sendo forte, ela vai crescendo, ela vai passando as suas fases e ela vai se tornando uma pessoa adulto responsável. É a mesma forma no reino espiritual. Nós nos convertemos, Deus ele precisa derramar dons sobre a igreja, Deus ele precisa colocar talentos na nossa mão, Deus precisa colocar, meu amado, o mover da igreja, mas as pessoas precisam ser maduras. Às vezes as pessoas estão aí pedindo, Senhor, me dá um dom de cura. Como Deus anseia em dar um dom de cura para as pessoas. Ele tem o maior prazer em curar as pessoas. Mas como que ele vai colocar o dom de cura numa pessoa imatura? Como que ele vai colocar um dom, meu amado, de discernimento, de profecia, numa pessoa que não tem compromisso com a obra? Então nós precisamos entender que nós precisamos crescer espiritualmente, amém, querido? Eu creio sim no crescimento da igreja física. Isso aqui é real. A gente acha soluções, a gente senta, faz as contas, a gente vê, isso dá para ser feito.
Mas antes da igreja crescer fisicamente, ela tem que crescer espiritualmente. Porque não adianta uma igreja, de repente, mais ampla, de pessoas imaturas dentro daquela igreja. Não adianta nada uma igreja ter muito espaço para que as almas sejam acolhidas, seja discipulada, seja cuidada, leve essa pessoa a caminhar com Deus, se aqui dentro, né, desculpe a palavra, eu estou falando de um modo geral, há um bando ainda de crianças na fé. Então nós precisamos aprender a crescer espiritualmente, amém, querido? Eu já vou começar a ministrar na sua vida, nós vamos falar sobre crescimento, mas eu gostaria que você já começasse a trazer na sua mente, há quanto tempo eu já aceitei Jesus, há quanto tempo eu patino nas mesmas coisas, eu não saio do lugar, e eu estou aqui nessa noite para te falar que de repente o seu play, o seu start, para que você primeiramente entender que Deus conta com você, mas Ele quer que você cresça espiritualmente, amém, querido? E nós vamos hoje, meu amado, a pergunta é que nós temos que crescer espiritualmente. Hoje nós vamos ver aqui 4 conselhos para crescer espiritualmente, né? Essa semana eu estudei a carta de Efésios, é uma carta tremenda, como o apóstolo Paulo fala ao coração daquela igreja. Como o apóstolo Paulo, meu amado, ele instrui os irmãos daquela igreja. O apóstolo Paulo ficou pastoreando aquela igreja 3 anos. Depois ele colocou ali, né, ele tinha ali alguns pastores que caminhavam com ele, que pastoreavam aquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele ficou naquela cidade por 3 anos, na cidade de Éfeso, né, uma grande cidade na época, o poder econômico muito rico, vinha pessoas muito ali, de muitos lugares, mas uma cidade muito idólatra, uma cidade onde eles adoravam a deusa Diana. Tinha um templo lá, que na época era a 7ª maravilha a 7ª maravilha do mundo. Naquela época era o templo da Diana. Então é uma cidade muito idólatra. E ali, a igreja de Éfeso, é uma igreja onde o apóstolo Paulo, ele tem que trabalhar nela, ele tem que trabalhar na vida daqueles irmãos, por causa do terreno hostil que aquela igreja habitava. Então a batalha espiritual daquela igreja não era uma batalha espiritual qualquer, não era uma batalha espiritual de um bairro, era ali ali o apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 6, ele vai dando uma finalizada em tudo aquilo que ele está ensinando, e ele começa a falar ali da armadura. Por isso que é uma carta que é usada muito em batalha espiritual, justamente por causa disso. Porque ali se dá da armadura de Deus, se fala da armadura de Deus, se fala ali, meu amado, a nossa luta. Ele coloca nós numa visão que é onde nós não vamos brigar com pessoas, que não temos que enfrentar pessoas, enfrentar ali uma anarquia de classes demoníacas que atuam e destrói a vida das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele instrui aquela igreja. E se você for estudar, hoje eu comecei a ler numa outra linguagem, porque eu já li ela várias vezes, e eu estou com algumas linguagens diferentes. Eu comecei a ler essa semana numa linguagem muito gostosa também, mas como o apóstolo Paulo trabalha na vida daquela igreja. E é isso que o Senhor vai falar conosco. Abre a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Amém? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler aqui do versículo 15 ao versículo 21. Amém? Todos encontraram? Efésios capítulo 5. A Bíblia fala assim, ó: tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixam-se encher pelo Espírito Santo,
falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Amado, a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja era justamente que essa igreja, a liderança dessa igreja, crescesse. Se você for começar a estudar ali a carta, né, a dimensão daquilo que o apóstolo Paulo está falando na igreja, o ponto fundamental, do ponto central de um crescimento espiritual está em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha, se você puder voltar uma folha ali, a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja era essa, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, onde nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está ministrando essa igreja, ele está trabalhando no coração dessa igreja, mas a preocupação do apóstolo Paulo está aqui no capítulo 4, versículo 14 e 15, ele fala para nós não sermos mais como criança. Ele está falando para aquela igreja, olha, a guerra espiritual da vida de vocês, ela é muito ferrenha, vocês estão num terreno hostil, vocês estão numa cidade idólatra, vocês estão, meu amado, aonde vocês estão debaixo ali de uma capital romana, os romanos dominavam ali, entendeu? Então é uma cidade rica, de muito comércio, de muito turista, uma cidade aonde muitos vinham visitar ali a sétima maravilha do que existia no templo ali antigo, entendeu? Que é o templo da deusa Diana. Então havia ali envolvido aquela cidade. O apóstolo Paulo fala assim, a igreja ela vai crescer nesse lugar, mas os irmãos têm que crescer espiritualmente. Então ele começa a estar falando assim, ó, não é mais tempo de nós sermos como crianças, levados, entendeu? Jogado para cá. Então nós temos que crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar 4 conselhos aqui, nesses versículos que nós lemos no capítulo 5, para podermos crescermos espiritualmente. O primeiro conselho para nós crescermos espiritualmente está no versículo 15. Tenha cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Primeiro conselho, viva com inteligência. Amado, não é tempo de nós sermos crianças nas nossas atitudes. Há tempo de nós termos inteligência, saber nos comportarmos, principalmente como cristão. Nós temos que entender o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos ser aqui, meu amado, de uma forma, lá na festa ser outra, lá no trabalho ser outra, lá na escola ser outra. Nós temos que nos comportar como cristão em qualquer lugar, porque senão as pessoas vão olhar para nós e nunca vão acreditar naquilo que nós cremos. Nós não podemos ter uma fé variável. Nós não podemos, meu amado, achar que talvez vá acontecer. Nós cremos num Deus que faz as coisas acontecer. Isso tem que estar embutido em nós. Muitas vezes, meu amado, a gente olha e tem situação, querido, que os nossos olhos não vão enxergar aquilo. Os nossos olhos não estão vendo aquilo. Mas nós cremos que Deus não perdeu a situação, não perdeu o controle de nada das nossas vidas, porque Ele é Deus, querido. Então o primeiro conselho que o apóstolo Paulo está dando para aqueles irmãos é: viva com inteligência. Viva com inteligência. Aí eu te pergunto, como que anda hoje o seu relacionamento com os seus amigos? Será que você tem sido sábio em convívio com as pessoas? Ou será que nós temos sido aquela pessoa que mais arrumamos confusão? Amado, nós temos que ser pacificadores. A Bíblia nos chama de sal da terra, trazer o tempero, ser luz sobre a escuridão. Agora, querido, eu te pergunto, e como anda
os nossos relacionamentos com os nossos amigos. Se é viver com inteligência, eu te pergunto, você tem feito amigos? Amado, que nós precisamos ter amigos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entenda bem. Deus pode enviar um anjo com uma mala de dinheiro e bater na sua porta essa noite. Amém? Amém. É Deus. Ele pode fazer isso. Mas eu acredito que pela lei natural, Ele vai usar alguém para te abençoar. Porque o nome dele é um glorificado na igreja. Você está entendendo? Eu acredito. Hoje alguém, você vai bater lá, nosso pastor falou, né? Quem sabe de repente vai um anjo, ó, eu sou o anjo Gabriel, eu vim aqui, estou uma mala de dinheiro, resolve os seus problemas aí. Eu acredito, pode acontecer. Ele é Deus. Nós até queríamos que fosse dessa jeito, né, pastor Marconi? Mas não é, querido. Deus vai usar pessoas. Aí eu te pergunto, como está seu relacionamento em relação às pessoas? Amado, outra coisa que nós temos que entender, meu amado, que o que mais Deus ama, e Ele constituiu por livre e espontânea vontade, é a família. Aí eu te pergunto, como está a sua família? Como está seu casamento? Como está o relacionamento na sua casa, entre pais e filhos, filhos e pais? Por quê, querido? Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, tenham cuidado da maneira que vocês estão vivendo. Como que vocês estão vivendo? Qual é a forma? Qual é o jeito? Vocês estão sendo inteligentes na forma de viver? Foi por uma igreja viva e eficaz que vai para o céu, que o Senhor Jesus se entregou na cruz. Amém. Você está entendendo? Então, como anda o seu relacionamento? Como anda a sua família? Querido, você quer ver uma outra área? Como anda as suas finanças? Porque eu vou falar, pensa numa coisa que nos tira do sério, é a nossa finança. Nós fazemos as coisas, nós fazemos, muitas vezes somos impulsivos em algumas coisas, depois queremos culpar o devorador. Não, querido. Como que anda o dinheiro abençoado que tem ficado nas suas mãos? Será que você tem feito bom juízo daquilo? Então, querido, nós temos que primeiro vivermos com inteligência. Porque, quem vai querer vir numa igreja de uma pessoa derrotada? Quem vai querer vir numa igreja de uma pessoa cri-cri, que só fala mal, só arruma confusão? Quem vai querer, qual é a família que vai querer vir numa igreja de uma filha que só anda errado, de um filho que só dá desgosto, de um pai que só anda errado, de uma mãe que não tem nada a ver? Quem vai querer ir numa igreja dessa? Então, querido, primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para nós temos que aprender a viver com inteligência. Com inteligência, querido. A gente tem visto hoje, meu amado, algumas brigas na vida conjugal, e isso costuma ter, e acontece mesmo, porque é ser humano, é ferro afiando ferro, e até Jesus voltar vai nisso aí. E é o amor que tempera. É o amor que tempera isso aí. Mas eu vejo às vezes, meu amado, que muitos casais deixam de ser muito mais abençoados, não é por coisas grandes, é por coisas pequenas. Por coisas que poderia uma conversa, poderia dar um braço a torcer, poderia ser maleável. Então, querido, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Efésios, para nós nessa noite, é vivermos com inteligência. Aí eu te pergunto, querido, como anda a sua saúde? Será que você tem tido inteligência para cuidar da sua saúde? Porque tem gente que espiritualiza tudo. Não, é só orar que Deus cuida. Sim, mas Deus abençoa a medicina para que nós possamos ir no médico, nos cuidar, querido. Você tem que fazer seus exames, você tem que cuidar da sua vida, sim. Você está entendendo? Você tem que fazer isso. Deus vai abençoar a medicina? Lógico, Ele criou, Ele abençoa, mas nós temos que cuidar da nossa saúde. Aí eu te pergunto, como anda a nossa saúde?
Para ser inteligente, meu amado, eu vou cuidar da minha vida. Aí eu te pergunto ainda, como anda a sua vida espiritual? Será que você tem sido inteligente na sua vida espiritual? Por quê? O que nos alimenta? Leitura da palavra, comunhão com os irmãos, vida de jejum, oração com Deus, é isso que nos alimenta. Então, querido, se eu sou inteligente, se eu sou um crente que eu quero ir para o céu, o que eu tenho que ter? Pelo menos leitura da palavra, oração, comunhão com Deus. Isso é minha vida espiritual. Nós não estamos falando aqui do crescimento espiritual, não estou falando do crescimento físico. Crescido você já está, saudável você já está, né? Já até passamos um pouquinho aí a mais de tanta coisa. Então nós já estamos bem criados, mas e fisicamente? Aí eu olho lá, você olha lá o bombado, vai na academia, o corpo fica tudo desse jeito, e o espírito mirrado, não pode ver uma prova. Então, querido, o primeiro conselho dos 4 é: viva com inteligência. É o que o apóstolo está falando aqui, ó. Tenha cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Amém? E eu falo para você, para ter inteligência, eu preciso buscar sabedoria. E a Bíblia vai falar o que em Tiago 1:5? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, já está falando aqui, ó, você que tem falta de sabedoria. A Bíblia não está falando para aquele que tem muita sabedoria, não. Você que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente. Por que Ele dá? Por quê? Porque Ele tem o interesse que você seja uma pessoa inteligente. Ele tem o interesse. Ele tem o interesse, maior, que você seja uma pessoa de destaque, uma pessoa boa, uma pessoa que as pessoas olham e falam: rapaz, que paz que essa pessoa traz, que segurança que essa pessoa traz, que controle que essa pessoa traz, né? A gente tem que aprender isso, querido. Senão quem vai subir no seu ônibus da vida? Ninguém. Você está entendendo? Então, primeiro conselho: viva com inteligência. Segundo conselho que o apóstolo Paulo dá para essa igreja: aproveite as boas oportunidades da vida. Aqui que ele fala aqui, ó: aproveite ao máximo cada oportunidade. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Você quer ver uma oportunidade? Estarmos aqui hoje é uma grande oportunidade. Você está vindo aqui, meu amado, você tá vindo aqui que você está sendo conectado ao céu. É uma grande oportunidade estar na presença do Senhor. É uma grande oportunidade você poder entrar no seu quarto orar. É porque se fala de crescimento espiritual. Então há uma oportunidade. Então aproveite o máximo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os dias são maus. A gente não sabe. Você vai sair daqui, você vai deitar, dormir. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque nada da manhã nos pertence ainda. Não chegou. Então, querido, viva. Aproveite as boas oportunidades. Entre as boas oportunidades eu pus assim, ó: faça bons amigos, seja sincero, seja leal, seja uma pessoa transparente. Uma igreja saudável é uma igreja, meu amado, formada de pessoas transparentes. Você está entendendo? A gente vê aí uma organização, ela cresce quando o controle daquela organização, ele é transparente, né? Não é nada escondido debaixo dos panos, é tudo. Então faça bons amigos, seja uma pessoa, meu amado, transparente. Aproveite o máximo. Se você tiver condição de estudar, estude. Não pare, o mundo está acelerando. Você está entendendo? As coisas estão vindo muito rápido. Tenta procurar ficar conectado, informado. Tem muita coisa acontecendo que muitas vezes os nossos pais perderam, às vezes, a oportunidade de serem abençoados por falta de sabedoria, de se conectar, de ter uma boa, às vezes uma boa oportunidade na vida. Então, querido, o segundo conselho é: aproveite
as boas oportunidades da vida. Busque crescer em Deus, querido. Aproveite isso. Você tem, né? Eu vejo aqui alguns irmãos que vêm de longe. Olha, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Da mesma forma que eu louvo a Deus por aqueles que vêm perto. Eu louvo a Deus por nós estarmos aqui como igreja. Eu louvo a Deus, meu amado. Sabe por quê? Porque é uma grande oportunidade nossa de crescermos juntos. E eu acredito, meu amado, que à medida que você paga o preço, você tenha a sua vida com Deus, e Deus não vai te deixar você no devedor de jeito nenhum. Você pode ter certeza, querido. Você está entendendo? Então, aproveite ao máximo a cada oportunidade da vida. Terceiro conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui. Amado, estuda esse livro na sua casa. É 6 capítulos. Você vai ver que do versículo 1, versículo 2, o versículo 3, ele trata de um assunto. E do 4, 5 e 6, ele começa a transferir aquilo ali para uma vida mais espiritual. Aproveitem. Você está entendendo? Então, querido, o quarto conselho que o apóstolo Paulo dá aqui: busque a vontade de Deus para a sua vida. Olha o que ele está falando aqui, ó. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender, busque esclarecimento da vontade de Deus para a sua vida, querido. O Senhor, meu amado, Ele tem o melhor para nós. Ele sabe Ele sabe aonde Ele trabalha para nós sermos melhores pessoas na vida. Então, querido, busque a vontade de Deus. Eu vou te falar uma coisa para você. A vontade de Deus primeiramente, é que você cresça. Qual é o pai que não quer ver um filho vencendo na vida? Né? É até gostoso de falar o sucesso dos nossos filhos. É ruim falar os fracassos. Não é? Com Deus é a mesma coisa. Então, a vontade de Deus é que você cresça, que você abandone essa vida, muitas vezes escrava do diabo, que você cresça espiritualmente, que você saia muitas vezes, meu amado, dessa posição, muitas vezes de fracasso que nós carregamos. Então, busque a vontade de Deus, busque compreender. A Bíblia fala muito clara em compreender isso. Olha aqui o versículo, ó. Portanto, não sejam insensatos, quer dizer, não seja mente atrasada, não seja parado no tempo, não seja mente curta, né? Mas procure compreender. Está falando assim, de nós buscarmos uma compreensão, né? E eu fui buscar esse significado de compreensão, fala de crescimento, de abranger, de conhecer, de buscar uma inteligência, de saber o que é, compreender a vontade de Deus para a sua vida, porque senão de repente você está aí, Senhor, o meu sonho é uma Ferrari. Deus fala, filho, seja inteligente, você não vai dar conta de pagar o PVA, você não vai ter garagem para guardar essa Ferrari. Pode te dar aí um golzinho, bolinha, 2008. No momento é isso. Eu quero até te dar mais, mas eu vou te dar no momento um golzinho 2008. E cuida dele. Não vai fazer igual você fez com a Brasília, não. Que eu precisei puxar sua orelha para você vender essa Brasília. Cuida dele. Então, compreender a vontade de Deus, meu amado, é se encaixar, olhar para a minha vida e falar, ó, eu sirvo, né? Que tem uma frase que fala, meu pai é o dono do mundo. Já vi isso escrito em caminhão, né? Agora eu sou filho do rei. Tudo isso é verdade. Você é filho do dono do mundo, você é filho do rei, você é filho do Criador de todas as coisas. Você é filho, meu amado, de um Deus todo-poderoso. Entenda bem. Mas cada um tem a sua papel de se encaixar nesse mundo. Por que tem uns que têm muito e outros não têm nada? Aí você olha para uma sociedade invertida, né? E os que não têm nada querem tirar dos que têm muito e fala que é por direito. Amado, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que sua família cresça, que você cresça espiritualmente, que você seja uma pessoa de oração. A maior vontade de Deus, meu irmão, é quando você entra na igreja, né? Ô filha, obrigado, pastor. Eu estou precisando de um lenço, né? O pastor me deu uma dica, eu preciso arrumar um lencinho para mim, né? Eu preciso arrumar um lenço, tudo. Então, querido, mas procure a vontade de Deus. Olha, compreenda, olha, o que me chamou a atenção nesse versículo é compreender essa vontade de Deus. Nem todo mundo é igual, nós somos diferentes em muitas áreas, mas servimos ao mesmo Deus. Amém, querido? Né? Então procure compreender qual é essa vontade do Senhor para a sua vida. Você vai ver, meu amado, que se você começar a buscar essa vontade de Deus para a sua vida, se encaixando num padrão de um crescimento espiritual, você vai eliminar tanta coisa ruim, porque você está compreendendo. Amém, querido. E por último, meu amado, até coloquei aqui o versículo base, né? Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que haver ali capacitação, né? Nós temos que ser capazes de saber qual é a boa vontade, porque tem muita gente estragando a boa vontade de Deus, meu amado, por falta de inteligência. Tem muita gente, meu amado, que tem uma benção dentro de casa e não sabe cuidar dela. Tem muita gente, meu amado, que ainda não abriu o coração de tantas coisas boas que Deus tem feito e ainda está pedindo mais para Deus, e Deus fala, você não usou nem o que eu te dei ainda. Então procure compreender, procure buscar um entendimento da boa vontade do Senhor. E por último, querido, por último compromisso, que para mim é um dos mais importantes, o versículo vai dizer assim, versículo 18: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa, você quer crescer espiritualmente, busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito. Ele não vai te deixar você no vácuo. Quem já ficou no vácuo quando foi cumprimentar alguém? É ruim, não é? Pensa, pá, você dá uma disfarçada, não é assim? Já ficou no vácuo às vezes, cumprimentar? Né? Eu achei, uma vez nós estávamos numa igreja, né? Estávamos numa igreja lá em Búzios, e o cara que cantava, ele era cego. Ai, rapaz, Jesus, ainda bem que não aconteceu comigo. Eu e o pastor Zelito só viu, né? E eu vou contar, não vou falar o nome do pastor que estava conosco, vocês conhecem, mas nós chegamos lá, ele estava arrumando lá a música lá para ele cantar, tudo, né? O pessoal estava chegando, e nós chegamos, e esse pastor chegou e levou a mão. Mas o irmão era cego, tadinho. E o pastor ficou, e nós vimos, né? Aí ele olhou, você deu uma disfarçada e e ficou no vácuo, mas não é porque ele ficou no vácuo, o irmão deixou no vácuo, é que ele era cego. Então, querido, mas busque ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amado, não vai dar para ler todo, mas vou te falar alguns benefícios do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Eu não vou abrir muito mais, não vai dar nem tempo. Primeiro, ele nos convida à salvação. Apocalipse 22:17. Ele nos ensina, João 14:26. Ele revela, 2 Pedro 1:21. Ele intercede por nós, Romanos 8:26. Ele ordena, Atos 13:2. Ele testifica de Jesus, João 15:26. E ele fala à igreja, Apocalipse 2:7. Só estou te dando alguns benefícios da pessoa do Espírito Santo, e nós usamos muito pouco. Amado, nós temos a mania de contar nossos problemas para os outros e não falamos com o Espírito Santo. Aí você pode falar assim, mas ele já sabe, mas ele quer ouvir, ele quer que você fale com ele. O Espírito Santo, meu amado, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós podemos extinguir, apagar a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por quê? Porque atitudes, qualidade de uma pessoa que vive em nós, o Espírito Santo. E nós usamos muito pouco o Espírito Santo de Deus.
Eu estou te dando aqui alguns benefícios. Olha só, ele te convida a você ser salvo. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia o Espírito Santo bateu no seu coração e te convidou você à salvação. Não foi porque o pastor pregou bonito, não foi porque você estava ali aleluiado, né, emocionado, não. O Espírito Santo te convidou a você a ser salvo. Amém, amém, querido? Então aprenda, né? O Espírito Santo ele ensina, ele revela, ele intercede, ele ordena a igreja, ele testifica de Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo. Aprenda, busque, ore. Eu tenho um livro, né? Gosto muito do pastor Luciano Subirá, tem uma área, vários livros, ele trabalha muito nessa área do Espírito Santo, mas tem um livro dele que fala o poder de falar em línguas. Eu gostaria que você pudesse ler esse livro, como esse livro é precioso para nós como igreja, como são ferramentas, né? Porque às vezes nós confundimos, são 3 tipos de línguas que nós confundimos. Lá ele ensina cada uma daquelas línguas, mas o falar em línguas, ele traz um crescimento, um amadurecimento, uma edificação para você, não para a igreja, para você. Ele te ajuda no seu processo de crescimento. Ele é, meu amado, ali, né, a vitamina para o seu crescimento, o falar em línguas. Amém, querido? Então, meu amado, são 4 conceitos